Olá, gente, tudo bom? Estamos aqui já encerrando nossa maratona de estudos. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade do Instituto High Nutrition, do Instituto High Nutrition por ceder esse espaço para a gente ter um bate-papo a respeito de um fenômeno bastante contextual, né? Falar um pouquinho sobre coronavírus, de certa forma, entender um pouco o nosso atual cenário. Então, eu acho que é bem pertinente a gente discutir esse assunto, esse tópico, mas mais do que isso, né, tentar entender aí quais são os reflexos, né, desse novo normal, né, que todo mundo vem falando, sobre a saúde, né, de maneira geral, das pessoas. Primeiramente, eu queria me apresentar, meu nome é Rodrigo Granzotti, eu sou biólogo, sou nutricionista, e sou professor, né, do Instituto High Nutrition. Então, a gente vai encerrar esses assuntos hoje, de fato, falando sobre esse assunto atual. E basicamente a gente não vai se debruçar sobre a doença propriamente dita, mas quais são os reflexos, né, que essa doença trouxe no nosso cotidiano, né? Então, boa parte dos problemas que, inclusive, a gente vivencia no consultório, na prática clínica, vem do momento onde, de fato, as pessoas estão se deparando com a doença propriamente dita, o fato de como elas se comportam diante dessa grande problemática, tá? Bom, eu deixei aqui as minhas redes sociais, então quem quiser entrar em contato pelo próprio Instagram para mandar notícia, para mandar perguntas, enfim, pode ficar à vontade, que eu estou lá à disposição, tá? Então, antes da gente iniciar a nossa conversa, de fato, é importante a gente entender um pouco sobre a doença, né? O coronavírus uma situação um tanto quanto novidade, né? Então, a gente estão se descobrindo muita coisa a respeito da doença e, de fato, todo dia sai um estudo, uma pesquisa diferente em relação ao vírus e entender toda a dinâmica de como esse vírus, de fato, interage com o organismo é de extrema importância, inclusive para a gente aprender a lidar, a manejar essa doença, né? Então, o coronavírus, o vírus, de certa forma, é uma doença que acomete principalmente o trato respiratório superior, né? E, basicamente, ele utiliza o epitélio desse trato respiratório para ingressar no organismo, né? Então, basicamente, ele se liga a alguns receptores específicos, né? Principalmente o receptor do tipo AC2, né? E esse mecanismo talvez seja o principal mecanismo de entrada, né, dessa doença no organismo, tá? Então, a gente vai ver nos próximos slides, nos slides mais para frente, que existem algumas situações, principalmente relacionadas a doenças crônicas, que acabam, de certa forma, facilitando ou aumentando a suscetibilidade desses indivíduos a se contaminar pelo coronavírus, né? Então, as doenças, principalmente doenças crônicas não transmissíveis, elas acabam, de certa forma, aumentando a expressão ou a quantidade desses receptores no epitélio do trato respiratório, o que facilita muito a contaminação desses indivíduos por essa doença, tá? Então, não é à toa que hoje a gente vê que o maior público acometido pelo coronavírus, de fato, são pessoas que já têm de alguma doença pré-existente, né? Então, o próprio estado pró-inflamatório desse indivíduo propicia a contaminação, porque, de certa forma, as doenças pré-existentes, principalmente doenças crônicas não transmissíveis, elas aumentam o número de receptores pelos quais o vírus adentra o organismo, né? Então, o coronavírus surgiu, de certa forma, no final do ano de 2009, não é à toa que ele tem aí no seu nome, né, Covid-19, né? Então, é um vírus que surgiu aí no finalzinho do ano de 2009 e de lá para cá a gente só viu crescer a incidência e o número de casos de doença. Mas não só isso, o número de mortalidades, né? Então, as pessoas que, de certa forma, são mais suscetíveis e que já apresentam comorbidades, né, ou doenças pré-existentes, acabam sendo mais acometidas e têm mais probabilidade de vir a falecer, tá? Bom, o coronavírus é uma doença de fácil disseminação, né? Então, a transmissão do vírus ela é muito facilitada, que talvez isso ajuda, de certa forma, na dispersão da doença, né? Então, é um vírus, uma doença que basicamente tem aí a forma, o contágio, de certa forma, acontece de forma direta entre indivíduos e principalmente por gotículas ou secreções do próprio corpo, né? Então, hoje a gente sabe que essas gotículas, elas conseguem ficar, inclusive, por algumas horas, alguns minutos, sem suspensão no ar. Então, a forma de transmissão da doença
ela é muito fácil, muito facilitada. Então, isso justifica, né, a velocidade que o vírus é disseminado na nossa população. Então, os mecanismos de contaminação, né, de transmissão da doença, hoje é muito simples, é muito fácil, né? Inclusive, a gente tem estudos que mostram que, de fato, esse vírus ele tem alguma resistência, uma certa resistência em permanecer no ambiente por um determinado período de tempo, né? Então, a gente tem aí algumas superfícies, né? O vírus em contato com algumas superfícies, ele consegue, entre aspas, ter um tempo de permanência nesse ambiente de forma aumentada. Então, o mecanismo de transmissão e até mesmo a própria resistência do vírus no ambiente acaba facilitando muito a transmissão da doença. Isso, de certa forma, é um fator agravante e o que propicia, né, ou que, de certa forma, está associado com o aumento dos números de casos, principalmente aí nos últimos meses, né? Então, é uma doença de fácil disseminação e de fácil contágio, tá? Então, e também dado aí o estado de saúde do paciente, esse vírus tem a capacidade de adentrar ou não ao organismo, tá? Bom, aquilo que eu falei para vocês anteriormente, a gente tem algumas comorbidades que estão associadas às doenças, então, geralmente, doenças crônicas não transmissíveis, né? Elas na verdade aumentam o contágio da doença, então o indivíduo que está suscetível, né, imunodeprimido, ou seja, que já tem uma doença pré-existente, talvez seja um indivíduo que tenha mais suscetibilidade a se contaminar pelo coronavírus. Então a gente vê aí nos boletins epidemiológicos que geralmente o número de incidência de óbitos, de fato, é maior em indivíduos que já apresentam alguma comorbidade, tá? E a literatura científica acaba justificando essas mortalidades, esse número de óbitos aumentados, principalmente nesse público, porque, de fato, são indivíduos que já apresentam um estado pró-inflamatório aumentado, né? Então, é aquilo que eu falei para vocês anteriormente, né? A doença por si só, a doença pré-existente por si só, caracterizada por esse perfil inflamatório aumentado, acaba elevando a síntese, a expressão daqueles receptores que são portas de entrada para o coronavírus, tá? Então, são pessoas que, de fato, já apresentam uma resposta, uma suscetibilidade maior à doença e, de certa forma, isso acaba refletindo também num número maior de mortalidade, tá? Então, as doenças já pré-existentes, principalmente doenças crônicas não transmissíveis, acabam aí facilitando o contágio, né, da doença, a contaminação pelo coronavírus e também a incidência de morte aumentada nesse público, tá? Então a gente já tem aí um grupo de risco, né? A literatura científica traz isso, que esse público de fato são grupos de pessoas que são classificadas como grupo de risco. Então pessoas que de fato têm que permanecer em total isolamento. E falando em isolamento social, né? Isolamento social é uma medida protetiva de contenção da transmissão da doença, né? Então foi estipulado um mecanismo, né, de isolamento de indivíduos, de isolamento social desses indivíduos para, de fato, reduzir a disseminação da doença. Então, a gente viu nos slides anteriores que a transmissão da doença ela é facilitada e acontece de pessoa para pessoa, né? Então, o isolamento social foi criado como uma medida protetiva para evitar a fácil disseminação da doença, né? Dado aí a facilidade que o vírus tem de se transmitir, de se dissipar no ambiente, o isolamento social, né? Ou seja, a reclusão do indivíduo dentro dos seus espaços, visa, sobretudo, reduzir a taxa de transmissão, né? É uma forma de conter a disseminação da doença. O isolamento social ela tem um ponto positivo, de certa forma é uma medida que a gente já tem experiências, inclusive com outras doenças, diminuindo a incidência, né, e a taxa de transmissão, mas que de fato hoje a gente vê que esse isolamento social, né, essa medida protetiva acabou trazendo outras consequências que não estão diretamente associados com a doença propriamente dita. Então, basicamente, o que a gente vai discutir daqui para frente não é o contexto da doença, né, os sintomas da doença propriamente dita, mas o que veio junto da doença em detrimento do próprio isolamento social, né? Então, o fato dos indivíduos
se reclusarem dentro dos seus ambientes, isso modificou, de certa forma, toda a rotina, todo o comportamento dessas pessoas, principalmente nos últimos meses, né? Então, o que a gente vai discutir daqui para frente quais os efeitos, né, do próprio isolamento social, ou os impactos do isolamento social na saúde e na qualidade de vida das pessoas. A gente vai ver que essa mudança na rotina dos indivíduos, né, de certa forma, acabou trazendo consequências, né, gritantes para a saúde como um todo, tá? Então, o isolamento social, de certa forma, é importante, foi importante, a gente vê isso nos dados epidemiológicos, né, principalmente aí os grandes centros que adotaram essa medida de forma drástica. A gente viu que, de fato, né, a incidência, o número de mortalidade e a taxa de transmissão da doença diminuiu, e diminuiu drasticamente em alguns países, né? Então a gente vê que de fato o isolamento social é uma medida assertiva, né? E acaba diminuindo a taxa de transmissão da doença, mas como consequência do isolamento social, a gente acabou gerando outros problemas que também têm relação e acabam impactando a saúde do indivíduo como um todo, tá? Então o que a gente vai discutir daqui para frente são quais são os impactos do isolamento social na saúde dos indivíduos, né? Que basicamente eu contextualizei essa aula, essa apresentação, em cima de uma pesquisa que eu e uma colega minha, a doutora Luísa Volpe, conduzimos. Então a gente lançou um questionário online e basicamente aí quase 700 pessoas responderam esse questionário. E basicamente a gente conduz boa parte das nossas aulas e das nossas discussões pautadas nessa pesquisa. Então vejam que uma das primeiras perguntas que foram feitas nesse questionário foi: puxa, você passou a adotar o sistema home office como forma de trabalho no período de pandemia? E vejo que basicamente 55% das pessoas que responderam esse questionário passaram a trabalhar dentro de casa. Então, uma boa parcela da população saiu do seu ambiente de trabalho e passou a trabalhar dentro da sua residência, ou seja, a rotina de trabalho, a rotina do dia a dia se modificou drasticamente para a maioria das pessoas que de fato tinham uma vida ativa fora das suas residências. Então veja que 55% das pessoas passaram ou adotaram esse sistema de trabalho do tipo home office. E o mais interessante é que boa parte desse público, né, dos 55%, 30 deles acham que de fato vão permanecer com esse sistema de trabalho daqui para frente, né? Então a gente tinha aí um modelo que até então era desacreditado, o sistema home office era adotado por poucas empresas e hoje muitas empresas já estão vendo que de fato é até viável manter o funcionário dentro de casa, né? Então talvez essa mudança, né, no perfil hoje de como as pessoas trabalham seja uma tendência para um futuro próximo. Então as pessoas, né, elas já estão aí se habituando nessa nova rotina de trabalho, ou seja, não estão mais saindo de casa para trabalhar. Então tem, de fato, utilizado aí as ferramentas, né, computador, internet, enfim, celulares para desenvolver as suas atividades, né? E vejo que a gente teve uma parcela pequena, talvez de fato aqueles empregos essenciais que a gente via na televisão, né, para manutenção da rotina essencial, que de fato permaneceram aí ativos, né, ou seja, trabalhando fora das suas residências. Então vejo que hoje a gente já está vivenciando aí um perfil de trabalho um pouquinho diferente, então as pessoas já estão adotando um sistema novo de trabalho, estão permanecendo muito mais tempo dentro de casa. Então isso aqui com certeza é uma nova tendência e que de fato essa nova tendência, essa nova rotina vai trazer aí mudanças comportamentais e consequentemente isso vai trazer impactos na saúde das pessoas, tá? Então vejam que de fato, né, esse isolamento social acaba trazendo alguns agravantes para a saúde. Eu listei alguns deles que eu acho super interessante a gente discutir. O primeiro deles talvez seja a alteração na própria microbiota intestinal. Então, a gente já tem isso na literatura bastante discutido, que a modulação, né,
do perfil das bactérias do intestino dependem, sobretudo, das relações sociais, né? Então, como eu me relaciono com as pessoas, e mais do que isso, como eu me relaciono com o ambiente, modula drasticamente o perfil das bactérias do meu intestino. Então, o isolamento social, em tese, entre aspas, ele diminui, né, o perfil das bactérias ou da microbiota intestinal e, de certa forma, a manutenção saudável dessa microbiota depende das minhas relações sociais e das minhas relações ambientais. Então, o fato de eu permanecer por um tempo maior dentro de casa, sem me relacionar com o meu meio ambiente, sem me relacionar com as pessoas com as qual eu convivo ou com a qual eu convivia, em tese, diminui, né, o perfil das minhas bactérias intestinais. E isso, entre aspas, acaba afetando, né, a saúde global do indivíduo como um todo. Então, a gente já tem aí inúmeras doenças associadas a essas alterações da microbiota intestinal. Então, a própria ansiedade, problemas como depressão, estresse, né, o próprio funcionamento do intestino acabam aí, sobretudo, sendo um pouco do reflexo dessas alterações que são acometidas no próprio intestino, tá? Então, talvez o isolamento social ele acaba, de certa forma, empobrecendo, né, vamos assim dizer, o perfil das bactérias intestinais, porque a modulação dessas bactérias, ela depende, sobretudo, das relações interpessoais e das relações ambientais. Então, talvez uma das características, né, um dos elementos que a gente pode elencar em relação às alterações que vêm acontecendo em relação ao isolamento social propriamente dito, estejam de fato associados também a essa questão do trato gastrointestinal, tá? Então, o nosso intestino, por incrível que pareça, depende, né? As bactérias do nosso intestino dependem das nossas relações, tanto relações interpessoais quanto relações ambientais. E vejam que ainda a gente tem algumas questões que foram, alguns comportamentos que foram adotados durante a pandemia, que também acabam exacerbando ou alterando essa microbiota intestinal. Uma delas é a própria questão sanitária, de higiene. Então, as pessoas passaram, de fato, a tomar mais banho, a lavar mais as mãos, a utilizar mais álcool. Então, isso acaba, entre aspas, diminuindo ainda mais, né, o nosso contato ambiental com essas bactérias, né? Então, todo esse cuidado que a gente vem tendo, que é importante, lógico, mas acaba, sobretudo, afetando aí o perfil dos micro-organismos que habitam o nosso o nosso intestino, né? Então veja que a gente depende dessas relações para manutenção e até mesmo para aumentar o perfil das bactérias do nosso intestino, né? Então não é à toa que essa perda, né, do perfil das bactérias intestinais acaba até mesmo aumentando a suscetibilidade desses indivíduos a próprias infecções e, por que não, a própria contaminação pela doença, né? Então a gente já tem estudos mostrando que, por exemplo, uma alteração intestinal, né, ou seja, uma disbiose propriamente dita, acaba aumentando ou deixando esses indivíduos mais suscetíveis à contaminação de inúmeras doenças, dentre elas o próprio coronavírus, né? Então essas alterações acometidas no intestino, né, caracterizadas sobretudo pela própria disbiose, né, acabam sendo até um gatilho, né, por que não, aí um fator de risco que facilita o contato pela própria doença, né? A gente estava vendo na aula anterior que o intestino é responsável aí por 80% da nossa imunidade, então alterações nessa microbiota, alterações associadas às bactérias intestinais, acabam, sobretudo, alterando, né, a própria imunidade do indivíduo. Então, essa disbiose, caracterizada, inclusive, pelo próprio isolamento social, né, pela perda da variabilidade desses micro-organismos no meu organismo, acaba me deixando, inclusive, mais suscetível à contaminação, né? Então, talvez aí um dos primeiros fatores que a gente pode elencar diante de uma problemática associada ao isolamento social é a perda da variabilidade dos micro-organismos que habitam o meu intestino. Então, isso está intimamente associado com esse aumento, com essa suscetibilidade por conta de uma possível disbiose, tá? Então, essas alterações intestinais, elas acabam facilitando aí o contágio ou a contaminação por conta da
doença, tá? Então, além de a gente observar aí esse aumento, né, das pessoas reclusas, então o número de pessoas dentro de casas, de fato, foi muito grande, então o volume de indivíduos, né, isolados, de certa forma, foi bastante grande, a gente teve uma aderência aí pelo menos de 80%, principalmente no início, né, da pandemia, e isso trouxe algumas consequências, uma delas, né, associadas ao isolamento social foi, de fato, a inatividade física, né? Isso acabou sendo aí um fenômeno bastante evidente. Então, as pessoas deixaram de praticar atividade física, deixaram de se exercitar, né, por conta de inúmeros fatores. Então, as academias fecharam, os parques fecharam, os centros de treinamento fecharam. Então, as pessoas não saíam de casa, não tinham como fazer atividade física em casa. Então, boa parte das pessoas que entraram em isolamento social deixaram de fazer atividade física. Então, a gente tinha um público que já, entre aspas, já era sedentário, e esse público aumentou ainda mais, né? Então a gente tem aí basicamente quase 55% da parcela dos indivíduos que adotaram o sistema home office que deixaram de fazer atividade física. E isso acaba sendo aí também um fator que gera um impacto significativo na vida das pessoas, né? Então a inatividade física, né, a ausência do exercício, ele acaba sendo um fator agravante também associado aí à própria doença. Então a gente sabe que o exercício físico, e os estudos hoje já trazem isso, que ele é importante, inclusive, para melhorar a própria imunidade, né? Então, os estudos mostram que a manutenção da atividade física, inclusive, melhora, né, as respostas imunes, e isso acaba sendo aí um fator importante, inclusive como elemento de proteção, né, contra a contaminação da doença. E de fato, né, a inatividade física, né, ou o próprio aumento do sedentarismo acaba aí sendo um fator que deixa o indivíduo mais suscetível à contaminação da doença, né? Então vejam que a manutenção da atividade física, enfim, é um fator importante para o cuidado, né, não só da saúde como um todo, mas inclusive para minimizar os efeitos da doença, né? Então, no período de quarentena, como a gente teve um público que de fato permaneceu e ainda permanece sedentário, sem atividade física, isso favorece o desenvolvimento, né, ou surgimento de outras doenças associadas não ao coronavírus, mas ao próprio sedentarismo propriamente dito, né? Então, a manutenção da atividade física é de extrema importância, e hoje os estudos já mostram que, de fato, né, o exercício físico regular, né, aquele que de fato está associado ao exercício semanal, né, de pelo menos 150 minutos por semana e de uma intensidade moderada, é de extrema importância para a manutenção da saúde, né? Então, esse estudo, por exemplo, ele mostra que o exercício físico numa intensidade moderada é de fundamental importância para a manutenção da resposta imunológica. Então, não só a intensidade do exercício é importante, mas a frequência do exercício físico ao longo da semana acaba contribuindo para a melhora, para o aumento da resposta imune, né? Então, hoje os estudos já mostram que medidas de proteção contra a doença, inclusive contra o coronavírus, estão associados à prática do exercício físico, coisa que as pessoas deixaram de fazer no momento de pandemia, tá? Então, assim, a gente tem que pensar que o cuidado da doença não vem só da própria alimentação propriamente dita, né? Mas também vem da própria atividade física, né? Então, movimentar-se, exercitar-se acaba sendo um mecanismo de proteção contra a doença, tá? Então, exercícios físicos de intensidade moderada acabam sendo importantes para modular, né, a nossa imunidade e nos proteger da doença, tá? Então vejo que a taxa de mortalidade ela é menor em indivíduos que praticam exercício físico, né? Então o exercício físico de intensidade moderada. E basicamente todos os estudos associam esse aumento da atividade física, né, da frequência da atividade física ao longo da semana, com o aumento da própria imunidade. Então o exercício físico ele acaba sendo um mecanismo importante para melhorar as nossas respostas imunológicas, e essas respostas imunológicas, principalmente o nosso sistema imune inato,
acaba se defendendo ou tendo uma melhor performance quando em contato com a doença, né? Então vejo que o exercício físico é recomendado, né, para a prática, para a melhora do nosso sistema imunológico. E aí a gente está falando de um público que de fato é um público de risco, né? Então, principalmente as pessoas idosas, esse de fato talvez seja o público que mais abandonou a prática da atividade física. E essa inatividade física nesse público não só agrava ou deixa o sistema imunológico mais deprimido, mas acaba trazendo consequências, né, que vão além da própria doença, né, do próprio coronavírus. Então, por exemplo, doenças metabólicas, como doenças cardiovasculares, elas acabam piorando, né, diante desse isolamento social, né? Então a gente vê uma piora no sistema cardiovascular, né? Uma piora vascular associada aí ao processo inflamatório, né? Então a gente tem aí disfunções endoteliais, o aumento do estresse oxidativo do processo inflamatório. Então todas as doenças, né? Todas as consequências associadas à inatividade física acabam afetando a saúde do indivíduo como um todo. E a gente está falando de um público específico, né? Que é mais suscetível a ainda mais essa problemática, né? Então os indivíduos idosos, que de fato foram o público que mais se isolou durante essa pandemia, durante esse isolamento social, é o público que mais tem a sua saúde cardiovascular afetada, né? Então, quanto menor a inatividade física, né, principalmente nesse público, em idosos, pior é, né, a saúde, né, dessas pessoas. Então, uma das consequências, né, do isolamento social, principalmente para esse público de indivíduos de maior idade, acaba aumentando ainda mais os fatores de riscos associados às doenças cardiovasculares, tá? Então é um público que deixou de fato de fazer atividade física, mas essa inatividade física tem consequências gritantes para a própria saúde vascular. Então vejam que esses indivíduos, muitas vezes, por conta desse isolamento social, dessa inatividade física, né, acabam, lógico, sendo mais suscetíveis a infecções, né? E, de fato, né, a gente vê que é um público que, quando a gente analisa as taxas de mortalidade, é um público que tem maior frequência de óbitos por conta da doença, né? Então, essa fragilidade imunológica acaba, sobretudo, proporcionando ou facilitando a contaminação desse público em específico pela doença, pelo coronavírus, tá? Então vejo que o exercício físico acaba sendo uma medida protetiva, acaba aumentando a resposta imunológica de um público que é mais inativo, tá? Então, além da inatividade física que a gente viu anteriormente, né? Olha só, o tempo de permanência durante os dispositivos eletrônicos aumentou drasticamente. Então, antes da pandemia, a gente tinha aí basicamente esse público permanecendo de 2 a 4 horas diante do computador, diante do celular. E esse tempo de permanência, que era de 2 a 4 horas, passou a ser de 6 a 8. Então, basicamente, a gente dobrou o tempo de permanência diante dos dispositivos eletrônicos, né? E claro, isso acabou contribuindo significativamente para o nosso sedentarismo, né? Então, o maior tempo na frente do computador, do celular e da própria televisão, né, aumentou ainda mais o nosso tempo, a nossa inatividade física, né? Então, esse tempo de permanência na frente dos dispositivos eletrônicos também trouxe consequências para a saúde das pessoas, né? Então, uma delas, de fato, é a própria exposição à luz azul, né? Então, hoje a gente sabe que esse tempo de permanência maior diante do celular, do computador, da televisão, acaba sendo aí um mecanismo importante, inclusive pela própria radiação propriamente dita, né? Então, a exposição à luz azul, ela acaba sendo deletéria não só para a pele, mas também para a visão. A gente vai ver nos próximos slides, e que, de fato, esse tipo de comprimento de onda da luz azul é um tipo de comprimento de onda muito semelhante à radiação ultravioleta, né, a UVA. Então, as consequências desse aumento, né, dessa exposição aos dispositivos eletrônicos acabam aí, de certa forma, afetando a pele
e por que não a visão das pessoas, né? Então, a luz azul, ela tem um comprimento de onda de 400 a 400 nanômetros, que é um comprimento de onda muito semelhante à radiação solar, né? A radiação ultravioleta A. E, de fato, essa exposição crônica pode ser deletéria para o organismo, né? Então, essa exposição crônica, né, esse comprimento de onda acaba aí aumentando a produção de radicais livres, né, elevando o estresse oxidativo, e esse aumento desse estresse oxidativo tem consequências gritantes, principalmente para a nossa pele. Então, algumas pessoas que são suscetíveis ao desenvolvimento de melasma, por exemplo, nessa exposição crônica, esse aumento dessa exposição aos dispositivos eletrônicos acaba, sobretudo, aumentando a própria melanogênese, né? Então, a gente já tem estudos mostrando sobre o efeito da luz azul no aumento, né, da produção de melanina, né? Então, a gente vê na própria prática clínica, né, de pessoas que têm saído da pandemia com queixas de hiperpigmentação, né? E são pessoas que não estão se expondo à luz solar, mas estão se expondo de maneira demasiada aos dispositivos eletrônicos. Então, esse aumento na pigmentação, esse aumento do melasma, enfim, está associado de fato ao tempo de exposição, ou aumento do tempo de exposição a esses dispositivos eletrônicos, né? Então, esse tempo de permanência aumentado na frente do computador, do celular, do tablet, enfim, acaba sendo de fundamental importância para o aumento na produção de melanina no tecido cutâneo, né? Mas isso acaba afetando também a própria visão dos indivíduos, né? Então veja que essa luz azul, esse comprimento de onda acaba afetando a região macular, né? A porção final do olho. E assim como a gente tem um aumento do estresse oxidativo no tecido cutâneo, no olho não é diferente. Então existe também um aumento na produção de radicais livres, principalmente na retina, e esse aumento na produção de radicais livres está associado aí à perda ou à degeneração macular do tecido do globo ocular, né? Então, esse efeito crônico, essa exposição crônica a essa luz azul, ela é prejudicial sim para a visão, acaba afetando a visão dos indivíduos, tá? Então, assim como a luz azul afeta o tecido cutâneo, ela também acaba afetando a nossa visão, pelos mesmos mecanismos que a gente discutiu anteriormente, pelo aumento ou produção do estresse oxidativo, né? Mas a luz azul, olha só que interessante, ela também acaba afetando o próprio ciclo circadiano. Então, a nossa exposição aumentada a esses dispositivos eletrônicos, né, acaba desregulando, né, o nosso ciclo circadiano, ou seja, diminui a produção de melanina, né, de melatonina, perdão, que é o hormônio que de fato induz o sono, e aumenta os nossos níveis de cortisol. Então você desregula, né, deixa o seu ciclo circadiano disfuncional, ou seja, você retarda, por exemplo, as suas horas de sono e aumenta, por exemplo, as suas horas acordado. Então, essa exposição crônica, esse estímulo da luz azul, principalmente aí no centro que regula teu ciclo circadiano, ele acaba sendo alterado diante desse excesso de exposição aos dispositivos eletrônicos. Então, vejo que há uma redução na produção de melatonina e há um aumento na produção de cortisol, principalmente no cortisol noturno, onde, de fato, esse cortisol tinha que estar suprimido e, basicamente, a sua melatonina aumentada, né? Então, a exposição intensa a essa luz azul vinda dos dispositivos eletrônicos desregula, principalmente, aí, o centro que controla o seu sono e o seu despertar a nível de sistema nervoso central, tá? Então a gente tem uma alteração na produção dos hormônios que controlam aí o seu ciclo circadiano, né? Então a luz azul é responsável por essa alteração, e vejam que basicamente o cortisol, né, ele é aumentado diante dessa exposição. Então a gente já tem estudos aí mostrando que o nível de exposição, os níveis circulantes de cortisol é proporcional aos níveis de exposição à luz azul, né? Então, quanto maior a minha exposição a essa luz, com esse tipo de comprimento de onda, maior é a minha produção desse hormônio, tá? Então, isso está intimamente associado, a gente vai ver lá para frente, pelos níveis de estresse também que a gente vem vivenciando durante esses últimos meses, né? Então, a gente vai ver mais adiante que esse tempo de exposição, ou essa pandemia propriamente dita, esse tempo de isolamento social, aumentou drasticamente os níveis de ansiedade e de estresse
desses indivíduos. Isso pode estar, sim, intimamente relacionado com o aumento dos níveis de cortisol, inclusive estimulados pela produção pelo estímulo dessa luz azul, né? Tá? Então, esse aumento, essa exposição, a luz azul afeta o ciclo circadiano, então existe uma alteração no ciclo do sono, e esse estudo aqui é bastante interessante porque eles testaram em adolescentes, né? Um grupo, ele ficou exposto à luz azul por um determinado período de tempo, principalmente no período noturno, e outro grupo encerrou o uso dos dispositivos eletrônicos a partir de um determinado horário, no início da noite. E vejam que o grupo, né, que diminuiu ou reduziu o uso dos dispositivos eletrônicos, né, a partir de um determinado horário, teve uma melhora nos parâmetros da qualidade do sono. Isso mostra que, de fato, essa exposição noturna a essa luz azul afeta, sobretudo, a produção de melatonina, que é o hormônio que induz, né, o sono propriamente dito, né? Então, vejam que controlar a incidência, o uso, né, desses dispositivos, principalmente no período noturno, é importante para a gente regular tanto os níveis de cortisol quanto os níveis de melatonina. E esse aqui, só vou retornar nesse estudo aqui, porque ele é bastante interessante e eles testaram diferentes filtros, né? Hoje a gente sabe que os aplicativos celulares, enfim, eles vêm já com filtros de luz. E basicamente, se a gente aplicar esses filtros de luz nos aparelhos, né? Olha só a incidência da luz, ou estímulo da luz azul é bem menor, né? Então, geralmente, o uso desses filtros, desses aplicativos que modificam esse comprimento de onda, podem ser uma estratégia para a gente melhorar justamente esse parâmetro associado à produção de melatonina, né, e a redução dos níveis de cortisol no período noturno, tá? Então, hoje os dispositivos eletrônicos, principalmente o celular, os celulares novos já vêm com esses aplicativos ou com esses filtros de luz que reduzem aí essa incidência de luz azul, principalmente para pessoas ou indivíduos que fazem seu uso noturno, tá? Então vejo que essa perda de sono acaba sendo aí um fator importante para a alteração do próprio estado nutricional, né? Então você tem uma alteração nos hormônios associados à fome e à saciedade e ao gasto calórico, né? Então privar-se do sono, né, o que é uma coisa que vem acontecendo diante essa exposição, esse tempo de pandemia, acaba refletindo, né, no próprio estado nutricional. A gente vai ver mais para frente que o ganho de peso foi bem significativo nesse processo, nesse período de pandemia. Então, isso está associado também, né, não só com a mudança do comportamento alimentar, mas com essas alterações associadas ao próprio ciclo circadiano. Então, a privação, a privação do sono, né, acaba alterando os hormônios que fazem o controle da fome e saciedade e do gasto energético. E isso vem levado ao longo do tempo aumento no consumo de alimentos, né? Então, a gente perguntou se o consumo de alimentos aumentou no período de pandemia. E vejam que quase 66% das pessoas respondeu que sim, né? Passaram a comer mais durante esse período, né? Então, as pessoas passaram de 2 a 3 refeições por dia para 4 a 5 refeições por dia. Então, o número de refeições aumentou significativamente, né? E vejo que, puxa, de repente a gente pensa, puxa, o fracionamento da refeição aumentou. Mas basicamente o que a gente vê é que o consumo de alguns alimentos aumentaram, né? Então, por exemplo, o consumo de alimentos açucarados e doces foi o perfil de alimentos que mais cresceu, que mais aumentou nesse período de pandemia. Então, isso acaba refletindo drasticamente no ganho de peso corporal, né? Então, vejo que as pessoas, de fato, ganharam peso significativamente nesse período de isolamento social. E a gente vê na própria prática clínica, as pessoas estão voltando para o consultório do nutricionista buscando reverter ou diminuir esse peso que foi ganho durante esse processo, desse tempo de isolamento social, né? E basicamente, né, essa mudança, né, de hábitos alimentares e de composição corporal é um fenômeno que vem acontecendo a nível global. Então, as pessoas, diante dessa reclusão, desse isolamento social, de fato, perceberam ao longo do tempo uma mudança dos seus hábitos alimentares, né, principalmente o consumo de alimentos não saudáveis, e como consequência, né, isso vem acompanhado
de um ganho de peso significativo. Então, as pessoas aumentaram o número de refeições, mas esse número de refeições veio acompanhado do consumo inadequado de inúmeros alimentos, principalmente alimentos açucarados. Então, vejo que quase 75% das pessoas aumentaram o consumo de alimentos ricos em carboidratos, açúcares, né? E isso traz reflexos significativos, né? Principalmente para o peso corporal, né? Ou melhor, para a composição corporal, né? E qual foi o ganho de peso na balança? Então, basicamente, as pessoas perceberam que ganharam em média 5 quilos de peso corporal, né? Então, a gente teve aí pessoas que ganharam de 2 a 5 quilos de peso corporal. Então, o reflexo dessa mudança de comportamento alimentar veio acompanhado, lógico, de um ganho de peso. Então, basicamente, a gente teve um ganho, né, líquido aí de 3 a 5 quilos. Então, o ganho de peso foi bem significativo nesse período que as pessoas passaram, de fato, a se isolar, né? Então, o isolamento social teve aí como consequência um ganho significativo de peso na balança. Então, o número de pessoas que engordaram nesse período de pandemia foi bastante grande, tá? Então, a gente teve aí um número de pessoas que teve um ganho de peso bastante significativo, até 5 quilos na balança, né? E vejo que, basicamente, esse ganho de peso, né, está intimamente associado com o fato de você comer de forma inadequada, tá? Então, os estudos hoje já vêm mostrando isso, que esse ganho de peso, de fato, está associado ao consumo inadequado de inúmeros alimentos, né? E mais do que isso, associado ao próprio estresse, né? Então, a própria ansiedade, então, o próprio isolamento social, se a gente for analisar os reflexos, os impactos desses isolamentos diante da ansiedade, do estresse, né? Foi muito grande. Então, a gente perguntou se os níveis de ansiedade e os níveis de estresse aumentaram durante a pandemia. E vejo que quase 90% das pessoas responderam que seus níveis de estresse e seus níveis de ansiedade aumentaram significativamente, né? Então, esse aumento da ansiedade, esse aumento do estresse, também está associado com o aumento do consumo de alimentos, principalmente alimentos mais palatáveis. E aí a gente recai naquela pesquisa, né? Que são os alimentos doces, açucarados, como refrigerantes, guloseimas, enfim. Então, o fato dos indivíduos se isolarem, né? Isso aumentou os níveis de ansiedade, os níveis de estresse nessa população e, consequentemente, como reflexo, as pessoas passaram a comer mais. Então, o número de refeições aumentou porque as pessoas também ficaram ansiosas, né? E essa ansiedade, acompanhado do aumento de número de refeições e acompanhado aí de alimentos inadequados, né, gerou o que a gente viu ali como um ganho líquido de peso de 3 a 5 quilos, né? E somado à inatividade física, lógico, a gente vê aí o reflexo disso na balança como um todo, né? Então vejam que esse estresse crônico, essa ansiedade crônica, ela está associada com inúmeras comorbidades, né? Então, esse aumento nos níveis dos hormônios do estresse, enfim, acaba, sobretudo, reduzindo a resposta imunológica, né? Alterando a produção de inúmeros hormônios, dentre eles os hormônios produzidos pela própria glândula adrenal, e, consequentemente, né, acaba tendo um efeito sobre a saúde, né, como um todo. Talvez o principal seja, de fato, né, o aumento do consumo inadequado desses alimentos, né, que acabam aumentando o ganho de peso corporal, e isso acaba afetando, de certa forma, a resposta imunológica desses indivíduos, né? Então, vejam que o estresse crônico proporcionado pelo isolamento social acaba trazendo um impacto significativo, né, sobre as respostas imunológicas desses indivíduos, né? Então, esse estresse crônico, esse aumento da ansiedade não só altera o comportamento alimentar desses indivíduos, mas também alteram a resposta imunológica desses indivíduos diante, por exemplo, de uma pandemia, né? Então, esse estresse crônico, esse aumento da ansiedade, de fato, ele é prejudicial para a saúde, porque ele deixa o indivíduo muito mais suscetível a inúmeras infecções, dentre elas o próprio
coronavírus, né? Então veja que os impactos associados, né, ao isolamento social vão desde o aumento do comportamento alimentar, né, das alterações do tecido cutâneo, das alterações, né, da saúde ocular e até mesmo o aumento do estresse e o próprio sedentarismo. Então o isolamento social ele tem que ser visto também como uma problemática, né, porque de fato o que os estudos vêm mostrando é que essa mudança de rotina, que essa mudança de comportamento vem sendo acompanhada de inúmeros problemas, né, que não estão associados ao coronavírus propriamente dito, mas que estão se desenvolvendo por conta dessa mudança de comportamento, de rotina diante dessa pandemia, né. Então, basicamente, o público que está vindo para o consultório do nutricionista, de fato, está vindo para corrigir essas alterações que foram acontecendo ao longo desse período de isolamento social, né? Então, são pessoas que se buscaram se proteger da doença, se proteger do coronavírus, mas desenvolveram ao longo do tempo outras comorbidades que estão associadas ao próprio isolamento social, né? Aí eu coloquei algumas sugestões de formulações para a gente manejar, né, esses problemas associados ao isolamento social. Então, eu coloquei aqui uma estratégia para a gente melhorar diante dessa exposição à luz azul, né, a proteção ocular. Então, eu coloquei o glicoxil junto com a luteína e o FC oral, que são ativos, né, que têm atividade antioxidante e anti-inflamatória. Principalmente a luteína, né, a nível de visão, era super importante. A gente sabe que é um carotenoide de fundamental importância para a saúde ocular, para a saúde visual. O glicoxil, que é um antioxidante, né, e acaba, na verdade, reduzindo a produção daqueles radicais livres que a gente viu anteriormente. O FC oral, que é um nutracêutico rico em ácidos graxos essenciais, principalmente o DHA, que tem atividade anti-inflamatória, né? Então, para a gente, diante desse cenário, desse aumento dessa exposição à luz azul, né, a proteção ocular é de fundamental importância. Então, a gente tem passado muito mais tempo na frente desses dispositivos e, consequentemente, isso acaba lesionando o nosso tecido ocular, né? Para reduzir o cortisol, né? Então, a gente viu que os níveis de ansiedade e de estresse aumentaram significativamente nesse período, né? Então, algumas estratégias nutricionais são importantes para a gente reduzir esses níveis de estresse, desse cortisol. Isso acaba melhorando, inclusive, aqueles parâmetros associados ao aumento no consumo de alimentos, né, ao distúrbio de sono, enfim. Então, acho que é importante a gente pensar na redução dos níveis desses hormônios, do hormônio do estresse, inclusive para melhorar outros parâmetros de saúde. Então, o próprio Modulip, né, que é um nutracêutico associado aí à redução dos níveis de cortisol. A vitamina C, né, a gente tem estudos mostrando que a vitamina C é importantíssima para reduzir a produção desses hormônios. O lactato de magnésio, né, o magnésio é importantíssimo para reduzir os níveis de ansiedade, os níveis de cortisol. E a vitamina B6 associada a essa formulação para a gente modular a produção ou reduzir a produção desse hormônio, tá? E associada a essa formulação, eu coloquei também aqui uma rhodiola, que acaba diminuindo ou reduzindo ainda mais a produção do cortisol, tá? Então, uma formulazinha para a gente modular a ação, né, do estresse, principalmente no indivíduo, tá? Para proteção contra o melasma associado à luz azul, glicoxil, né, que tem atividade antioxidante, a própria vitamina C, vitamina E, beta-caroteno e licopeno, que são ativos que têm atividade na pele, reduzindo o estresse oxidativo, o processo inflamatório e também a melanogênese, né? Então, são ativos que acabam aí inibindo, né, a tirosinase, que é a enzima que faz a conversão da tirosina em melanina, né? E promovendo assim a hiperpigmentação. Então, essa formulação, basicamente, a gente pode utilizar para diminuir, né, a incidência, a influência da luz azul sobre o tecido cutâneo, tá? E para a gente diminuir essa compulsão alimentar, coloquei aqui o glicoxil com picolinato de cromo e o próprio inositol, para a gente poder modular essa parte de comportamento alimentar, né? Reduzir o consumo de alimentos, principalmente aqueles alimentos associados ao ganho de peso corporal, né? Como os alimentos ricos em carboidratos, tá? Para a gente melhorar o sono, ou seja, induzir o sono, eu coloquei aqui a tiamina com o GABA, a glicina, piridoxal 6-fosfato, que é a própria vitamina B6, e o magnésio, uma formulazinha para a gente melhorar ou induzir o sono, tá?
principalmente melhorar a latência do sono, que é aquele período que o indivíduo, de fato, ele entra no sono propriamente dito, né? E lógico, uma acaba para a gente melhorar aí, né, a diminuir essa latência e o indivíduo entrar de fato no período de sono propriamente dito. Mas a gente tem que lembrar que essa suplementação ela tem que estar associada àquela limpeza do sono. Então, antes de dormir, não se usa mais o aparelho celular, os dispositivos eletrônicos, tudo que estimula a produção de cortisol e reduz a produção de melanina, nesse momento deve ser minimizado, tá? Eu poderia associar aqui também um triptofano, né, um 5-HTP, para induzir a produção de melatonina, né, que também acabaria induzindo, melhorando a indução do sono propriamente dito. Tá? Então tem uma formulaçãozinha para a gente manejar esses problemas associados ao próprio isolamento social. Então tem algumas sugestões de fórmulas para a gente poder manejar os nossos pacientes que estão aí dentro de um contexto de isolamento social e acabam manifestando inúmeras queixas clínicas associado a esse processo, a esse período de pandemia, tá? Bom, eu queria agradecer a oportunidade, eu deixo aqui os meus contatos, tá? Então, para quem tiver dúvida e quem quiser me mandar mensagem, pode entrar direto nas minhas redes sociais, que eu estou à disposição. Eu agradeço ao Instituto High Nutrition pelo espaço. Eu sei que a gente aí já está na finaleira, mas quem quiser, quem tiver dúvida, pode entrar em contato, que eu estou à disposição, tá? Eu deixo um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.